O que todo mundo pensa que é Deus, que está além do todo, muitos acham que o todo é Deus, mas não. Existe algo além, que não é algo. Que pensam que é Deus, que é o que cria o todo, que é de onde o todo vem. Esse nada é nada, porque não é um Deus, é simplesmente vazio. É potência, potência de ser, infinita possibilidade não manifesta. Então não é algo. Quando ele se manifesta, ele manifesta uma coisa, então ele manifesta todas as outras coisas que são relativas entre si. E esse todo que se manifesta já é relativo ao nada, porque esse nada se inverte para se manifestar em todo. É o que compreendemos como 0 e 1, 1 e 0. E nesse processo de manifestação do 0 para o 1 é que nós temos todos os outros números. Entende? Que tem a ver com a mescla, a graduação entre o nada absoluto e o tudo absoluto, porque o nada absoluto é eterno e o tudo absoluto é infinito. Então nós temos o eterno e o infinito. O todo, ele se transforma infinitamente em comparação ao vazio, que é o que? O intervalo que possibilita essa transformação, assim como na música. Na música nós temos as 7 notas que se repetem infinitamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ao infinito. São infinitas oitavas. E essas 7 notas têm entre elas o intervalo. É esse intervalo que define a escala musical. Ele que possibilita que as notas sejam percebidas. Então, para que o todo se perceba, ele precisa se fracionar em diferentes versões de si mesmo, para que haja relação, para que haja um observador e algo observado. Por isso, ele tem entre si um espaço vazio. Esse espaço vazio é o intervalo. Esse intervalo é igual. Então, ele é imutável, porque ele é o que é sempre. Ele não muda. O todo, ele já está em mutação contínua, em transformação constante, em movimento constante. Então a única coisa estática é o vazio, é o nada que serve de eixo para que o todo se movimente. A magia funciona quando há o casamento alquímico, casamento entre Sol e Lua. Isso é um símbolo alquímico. Isso simboliza os dois aspectos da alma, um aspecto abstrato e um aspecto lógico. Concreto e abstrato. Esse aspecto abstrato da alma, ele é vazio. Ele é um nada. Porque ele é a junção simultânea de todas as coisas. Todas elas se tornam um total vazio. E do outro lado há todas as coisas de uma forma lógica, que se resume em um. Esse um que é fatorado em si mesmo, gerando o infinito. Ele se repete ao infinito, gerando todos os outros números. E essa mescla entre essa mente concreta matemática e a mente abstrata gera então a criação de imagens. Essas imagens são a criação dos pensamentos que por fim vão se tornar realidade. Ondas de pensamento que vão colapsar em si mesmas, gerando então densidade, porque ao se colapsar em si mesmas, elas se transpassam. Ao se transpassarem, elas se densificam, gerando então as partículas, manifestando então a realidade. Então a magia é a capacidade de você equilibrar essas duas mentes, Sol e Lua, para você conseguir compreender de forma simbólica a realidade. Então, para que você compreenda de forma simbólica, é preciso que você observe as coisas de vários ângulos diferentes, de várias perspectivas diferentes. E isso só é possível a partir da relação entre o eu e o outro. E o outro se aplica não só a uma pessoa, mas ao todo em si, ao coletivo. Então a simples relação de você com o outro gera o quê? O sentido. Essa relação então possibilita a análise do sentido. Só que o que é o sentido? O sentido já é uma análise subconsciente do sentimento. Porque o sentimento em si é inconsciente, indefinido. Então a análise do sentimento subconsciente é o que estrutura
de forma sensorial toda a nossa realidade física. Quando a gente está em estado alterado de consciência, em êxtase, então a gente consegue equilibrar esses dois aspectos da mente, da consciência, que unifica o indivíduo e o coletivo em uma coisa só. Então ele não é nenhum e nem todos, ele é um meio termo entre si, um e todos. É essa relação, é a relação que é absoluta. Porque todas as coisas são relativas. Então não existe nada que não haja uma relação. Tudo está relacionado, inclusive o todo está relacionado com o quê? Com o nada. E é essa relação que é absoluta. Então, essa capacidade de equilibrar esses dois lados e gerar essa relação possibilita então a compreensão em tempo real do devir. O que é o devir? É o acontecimento das coisas, onde as coisas estão todas acontecendo simultaneamente. Então, todas as coisas aconteceram e não aconteceram ao mesmo tempo. E a partir daí, então, você consegue ter uma visão clara das escolhas que você faz. Porque você tem contato direto, consciente com o que você é. Com o que você é, não só com o que você é, mas aquilo com o que você não é. Porque tendo consciência daquilo que você é e do que você não é, você pode misturar ambos e se transformar de forma consciente. A mente abstrata, ela é vazia, mas ela é sentimento. Então é possível sentir, apesar de não poder tocar, não poder ver, não poder cheirar, não poder ouvir. Então ela é sentimento. Então é preciso que você consiga extrair da matéria física o significado. Porque a matéria física é o quê? É uma combinação de signos matemáticos. Por quê? Porque são formas geométricas relacionadas. Então é matemática. O que acontece é que você tem a capacidade de gerar significado. Essa significação tem a ver com o quê? Com o simbolismo. Porque você vai pegar um signo que vai simbolizar algo. E isso que o signo simboliza é o significado. E esse significado é o quê? É o sentimento. É o prazer ou a dor que você vai extrair do sentido das coisas. Só que no caso, você extrai ambos, o prazer e a dor. O equilíbrio de ambos é que gera a satisfação. Não é nem o prazer nem a dor. Muitas vezes o prazer é insatisfatório e a dor é satisfatória. Então é preciso que haja um equilíbrio entre dor e prazer para que haja satisfação plena. E isso tem a ver com a capacidade de extração do significado a partir do simbolismo da realidade. De você conseguir observar as coisas de forma simbólica. É por isso lá no início eu contestei a afirmação de que autores atuais de classe média brancos não são magia raiz. Porque magia tem a ver com essa capacidade de extrair um significado de um acontecimento que nada mais é do que uma reação matemática. E isso vem a partir da interpretação de histórias, assim como nós interpretamos nossa própria vida. Então, quando a gente conta uma história para uma pessoa, uma fábula, uma ficção, uma fantasia, um sonho, ou sobre qualquer outra coisa, a gente está o quê? Se comunicando e transmitindo sentimento, energia. E isso é magia. Então a gente está compartilhando perspectivas, compartilhando sabedoria. Sabedoria viva, porque não é só a palavra, também é o sentimento em movimento. E isso é magia. E isso constrói o nosso universo interior a partir dessa relação com o outro, com o todo. Essa relação que me permite absorver novos elementos e oferecer novos elementos, que vão me permitir construir um universo interior. E construindo o meu universo interior, eu também vou transformando o universo interior, porque eles são como espelhos. O microcosmo, que sou eu, e o macrocosmo, que é o exterior. Só que quando eu falo exterior, não se limita àquilo que nós vemos na 3D, porque a 3D é uma percepção limitada. Porque o exterior, de fato, ele é multidimensional. Porque ele reúne todos os multiversos. Então, são infinitas caixas 3D.
todas entrelaçadas em uma única caixa, que é o que? O hipercubo, que é simbolizado lá pelo cubo de Metatron, lembra?